E aí, gente, bom dia, né? Mais uma vez estamos aqui para iniciar nossa aula de religião. Lembrando que semana passada foi solicitada uma atividade muito importante para vocês, né? Foi solicitado aqui que vocês foram mandados 2 mitos, né, da mitologia grega aí para vocês fazerem uma leitura e gravarem aí um vídeo de 2 minutos, vocês contando essa história, né? Vocês fazendo uma recontagem dessa história aí, né? Então, daqui a pouco vamos ver, né, os resultados de vocês aí. E assim, muito importante essa ideia, por quê? Porque os mitos, né, acredita-se que as narrativas mitológicas tenham sido as primeiras expressões de livros sagrados, de textos sagrados. Não livros propriamente dito, mas de textos sagrados, tá certo? E hoje nós vamos começar uma viagem sobre esses livros, né? Nós vamos começar a conhecer os livros sagrados. São livros altamente importantes, né? São textos altamente importantes. Nós vamos começar a conhecer alguns deles hoje, tá certo? Então, hoje nós vamos iniciar essa viagem conhecendo um pouco dos Vedas, que são os textos sagrados do hinduísmo, né, da religião hindu, tá certo? Vamos conhecer a Torá, que é um livro muito importante, inclusive para nós cristãos, né? Por quê? O livro do judaísmo, sim, mas ele está logo no começo da nossa Bíblia, né, da Bíblia cristã, e também o Alcorão, que é o livro sagrado do judaísmo, tá certo? Muito importante nós nos darmos a oportunidade de conhecermos esses livros, até para a gente não ter, né, não desenvolver preconceitos, não, tirar algumas ideias preconcebidas que nós temos e aprender a respeitar melhor a religião do outro, tá bom? Então vamos lá. Só os Vedas, na verdade, é uma coletânea de textos do hinduísmo, tá certo? É uma coletânea de vários textos. Esses textos foram compilados, ou seja, foram reunidos por volta de 3000 a.C. Então, observa que são textos altamente antigos, são textos altamente tradicionais, tá certo? Eles são, na verdade, uma coleção, né, de hinos, textos e orações rituais também que foram revelados a antigos sábios. E o significado da palavra Vedas é saber e conhecimento. Essa palavrinha aí, Vedas, significa saber e conhecimento. E acredita-se, pessoal, veja que interessante, que é o texto sagrado mais antigo da humanidade. Mas houveram os mitos, não sei, né? Só que os mitos eles não eram, assim, não passavam por esse objetivo de serem textos sagrados, serem textos religiosos. Já os Vedas, não, eles eram a base de uma religião muito antiga chamada hinduísmo, que vocês vão conhecer mais à frente, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Inclusive aqui, ó, tem uma frase, né, uma citação dessas que a gente pega prontinha com a paisagem na internet. A árvore não nega sua sombra nem ao lenhador. Então, um provérbio hindu, provavelmente presente lá nos Vedas, não é isso? Pessoal, a Torá. A Torá é o texto sagrado aí do judaísmo, né, o livro sagrado do judaísmo. Era o livro, inclusive, que Jesus lia, né, quando ia à sinagoga aos sábados, né, como está registrado lá na Bíblia, tá certo? Significa ensinamento, mas também pode ser traduzido como lei, tá certo? Em algumas traduções as pessoas chamam de lei. Ele é escrito tradicionalmente em pergaminhos, se bem que para facilitar, né, para o pessoal hoje em dia, existem os livrinhos também, que com o mesmo texto da Torá, porém a Torá tradicional, a Torá que é lida lá nas sinagogas, né, durante as celebrações, essa Torá desse modelo aí, escrita em pergaminhos, tá certo? Ela traz a história do povo judeu e também ela é chamada de Pentateuco. Né? Ela também é conhecida por Pentateuco. E o que significa Pentateuco? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá certo? Vocês pegarem a Bíblia de vocês, irem lá no Antigo Testamento, olharem os 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, vocês vão ter praticamente a Torá na mão de vocês. Tá certo? Então é o mesmo texto, é a mesma. Esses 5 primeiros livros.
É o mesmo texto da Torá judaica, tá certo? Algumas curiosidades sobre ela, né, é que essas 5 partes que compõem a Torá, elas recebem outros nomes, tá bom? Então, esses livros que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, entre os judeus, eles chamam assim de forma: Bereshit, que é o livro de Gênesis, Shemot, Êxodo, ou nomes, né, como é traduzido de uma tradução direta, né? No caso, Bereshit é princípio, nós conhecemos Gênesis. Vaikra significa e chamou, nós chamamos de Levítico. Bamidbar, no ermo, nós chamamos de número. E Devarim, que é palavras, nós chamamos de Deuteronômio. Outra curiosidade é que essas cópias da Torá, né, são feitas em rolos, em pergaminhos, elas são todas feitas à mão. Existe um ritual, né, inclusive, para que as pessoas possam fazer, né, essa transcrição da Torá. Então não é qualquer pessoa que vai pegar uma caneta, vai pegar um rolo de pergaminho e vai começar a escrever. As pessoas são altamente selecionadas, é uma, vamos dizer, uma ritualística, né, muito importante aí, né, dentro da cultura judaica. Inclusive é uma honra para quem é chamado para copiar a Torá. Né? A gente às vezes não quer copiar um textinho e os judeus vivem ali, né, se preparando a vida toda para serem copistas, né, para copiarem a Torá, tá certo? Então vamos seguindo. Pessoal, o Alcorão, né? O Alcorão é o livro sagrado do islamismo. Nós vimos já o livro sagrado do hinduísmo, o livro sagrado dos judeus, e agora a gente vai conhecer um pouquinho do livro sagrado do islamismo, tá certo? Então, o Alcorão é o livro sagrado do islamismo. Eles acreditam que o Alcorão é a revelação perfeita da palavra de Deus, então qualquer uma outra tem falhas, só que para os muçulmanos, né, os islâmicos, o Alcorão não tem falha alguma, certo? Ele é perfeito, tá? Da forma como Deus revelou. Também é chamado de Corão, então algumas pessoas chamam Corão, outras pessoas chamam Alcorão. Professor, e na prova você vai colocar a palavra que você lembrar da justa, certo? Se você quiser colocar Corão não tem problema, se quiser colocar o Corão também não tem problema, tá certo? Ele foi organizado pelo profeta Muhammad, né, que ficou conhecido aqui no Ocidente pelo nome de Maomé. Mais à frente vocês vão conhecer um pouco da história do islamismo, né, dos muçulmanos. Vocês vão ver que é uma história muito bonita, muito legal de se estudar. E Maomé, né, ou Muhammad, como é mais conhecido lá no mundo muçulmano, ele vai ser responsável pela organização e pela escrita, né, assim, por vamos editar, né, até porque Maomé ele não sabia escrever, na verdade, o livro, né, a revelação de Deus para ele. E essa revelação, ela se dá através do anjo Gabriel. Então, acreditam, né, os muçulmanos acreditam que o próprio anjo Gabriel é que tenha revelado os ensinamentos do islamismo, né, o que está escrito ali no Alcorão, diretamente para Muhammad, né, diretamente para Maomé. O que é escrito nesse livro? Ah, professor, o que é que faz esse livro tão especial? Eu ouvi falar tanto, será que fala de homem-bomba? Será que fala disso, daquilo? O Alcorão, pessoal, ele fala simplesmente o seguinte: a unicidade divina, ou seja, de um Deus único, tá certo? Observa a semelhança aí para a nossa Bíblia, ok? O papel de Deus na história, mais uma vez. O papel de Maomé como profeta, aí a gente diferencia um pouquinho, né? Isso. Fala do juízo final, que é muito pregado no cristianismo também. Fala sobre solidariedade, ou seja, a importância de ajudar o próximo. Tanto é que um dos princípios da religião muçulmana é justamente ajudar o próximo. Fala sobre família, fala sobre casamento, fala sobre ética, etc. Ou seja, fala sobre um monte de coisas, na verdade, do Alcorão. Se a gente for começar a listar aqui os ensinamentos do Alcorão, a gente passa uma aula falando somente a respeito desse livro, tá bom? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Então, vamos ler os textos baseados nessa aula de hoje, né? Então, a primeira parte do texto dos livros sagrados, páginas 126 a 128. Vídeos complementares, né? Se houverem, a gente assiste também porque é muito importante. E vamos também resolver as atividades propostas, né? Então, toda atividade que tiver ali para vocês, logicamente, a gente está vendo aí que vocês estão
se esforçando para responder, certo? Então nós estaremos aqui para tirar as dúvidas de vocês, até o horário que a gente combinou, tudo direitinho, tá ok? E aguardamos vocês, tá bom? Então até a próxima aula.